enquanto te acomodas no tranquilo conforto de onde quer que te encontres, convido-te a um exercício de imaginação simples e profundo. Fecha os olhos se quiseres. Respira fundo e sente-te em paz, enquanto te reduzes pouco a pouco, como se alguém suavemente apertasse o mundo até convertê-lo num objeto que podes segurar na palma da mão. Imagina que te tornas tão pequeno que o quarto onde estás se converte numa paisagem vasta. O tapete é um mar de texturas, a cama um penhasco macio. Caminhar desde o teu dormitório até a cozinha seria empreender uma odisseia que atravessa montanhas e rios invisíveis. O teu bairro se desdobra como uma cidade épica, com avenidas que parecem rios de luz e edifícios que se erguem como monumentos. Se continuares a encolher, a cidade se torna uma metrópole impossível de abranger, e o teu próprio país se dispersa num mapa que necessitaria de gerações de viajantes para cruzar. A Terra, por sua vez, se transforma numa esfera magnífica suspensa na noite, um orbe de azuis e verdes que gira com uma calma ancestral, além de toda a compreensão cotidiana. E então, quando acreditares ter chegado ao limite, dá mais um passo. Observa como a Terra não é senão um diminuto ponto numa praia infinita de estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, se estende como um oceano de luzes, repleto de sóis e sombras, de mistérios visíveis e invisíveis. Permanece aí, flutuando nessa partícula de pó imaginária, e deixa que a mente contemple a imensidão. Se gostares desta viagem, se te reconfortar este olhar, considera subscrever e acompanhar-me nas próximas explorações. Agora respira uma vez mais e prepara-te. Vamos cruzar a Via Láctea. Abre os sentidos e deixa que a aventura comece agora mesmo. Quando falamos de grandeza na vida cotidiana, costumamos pensar em objetos que podemos ver, tocar ou percorrer. Uma montanha parece grande, porque se eleva milhares de metros acima do nível do mar. Um oceano impressiona pela sua extensão interminável de água que cobre continentes inteiros. Mas quando se trata do cosmos, essas referências se tornam pequenas, quase ridículas. As escalas astronômicas são tão vastas que necessitamos de novas formas de descrevê-las. E nesse cenário aparece a nossa galáxia, a Via Láctea, cuja magnitude nos obriga a redefinir o que significa realmente a palavra grande. Para dimensionar este conceito, os astrônomos utilizam várias medidas: o diâmetro, a espessura do disco, a extensão do halo e a massa total. Cada uma aporta uma perspectiva diferente da magnitude da galáxia. Compreendê-las é como olhar uma mesma cidade desde distintos ângulos. Podemos medi-la pela distância entre os seus bairros extremos, pela altura dos seus edifícios, pela extensão da sua área metropolitana ou pelo peso de todos os seus materiais juntos. A Via Láctea, vista com esses critérios, revela cifras que desafiam a intuição humana. O diâmetro é, talvez, o dado mais simples de imaginar. Refere-se à distância que vai de uma extremidade à outra do disco estelar, ou seja, a parte visível da galáxia onde se concentram a maioria de suas estrelas. No caso da Via Láctea, este diâmetro é calculado em cerca de 100.000 anos-luz. Para entender o que significa, pensemos na luz, a coisa mais rápida que conhecemos. Viaja a quase 300.000 quilômetros por segundo, o suficiente para dar 7 voltas completas à Terra em um único segundo. Ainda assim, um raio de luz levaria 100.000 anos para atravessar o disco da galáxia de lado a lado. Essa cifra, por si só, já sugere um tamanho que escapa a toda comparação com nosso mundo cotidiano. Mas o diâmetro não diz tudo. A galáxia não é uma superfície plana como uma folha de papel. Possui espessura. Aqui entra a segunda medida: a espessura do disco. O disco fino,
que é a região onde se localizam a maioria das estrelas jovens e o gás interestelar, tem uma espessura aproximada de cerca de 1000 anos-luz. Ou seja, se pudéssemos olhar a galáxia de perfil, veríamos uma espécie de panqueca luminosa, bastante delgada em proporção ao seu diâmetro, mas igualmente enorme à nossa escala. A este disco fino se sobrepõe um disco grosso, menos povoado de estrelas e com maior dispersão vertical, que pode alcançar até vários milhares de anos-luz de espessura. Além desse disco central, a Via Láctea está rodeada por um componente muito mais difuso e difícil de observar: o halo galáctico. Este halo não é uma esfera visível como uma bolha de luz, mas bem, é uma região extensa, onde se encontram cúmulos globulares, estrelas antigas e, sobretudo, uma grande quantidade de matéria escura. O halo se estende muito além do disco, possivelmente até vários centos de milhares de anos-luz desde o centro. Se o disco é a cidade iluminada, o halo seria como a vasta periferia invisível que multiplica o tamanho total da galáxia. Embora a maioria das pessoas pense na Via Láctea como essa faixa brilhante que cruza o céu, o certo é que essa faixa é só uma parte de uma estrutura muitíssimo mais ampla. A quarta medida-chave é a massa total. Em astronomia, o tamanho não se limita à extensão espacial. Também importa quanto pesa o conjunto. Calcular a massa da Via Láctea não é simples porque não podemos colocá-la em uma balança cósmica. Os astrônomos deduzem sua massa observando como se movem as estrelas e o gás dentro da galáxia. Ao analisar as velocidades de rotação, concluem que a massa visível, a que corresponde a estrelas, planetas, gás e pó, não basta para explicar essas velocidades. Isto leva à noção de matéria escura, uma substância invisível que compõe a maior parte do peso da galáxia. No total, a Via Láctea tem uma massa estimada de ao redor de 1 bilhão de vezes a do Sol. Imaginar essa cifra é praticamente impossível. É como reunir 1 milhão de milhões de estrelas do tamanho do Sol e pesá-las em conjunto. Agora bem, ainda que estes números sejam impressionantes, corremos o risco de que se tornem abstratos. É fácil perder-se entre milhares de anos-luz e massas solares sem ter uma sensação real da escala. Por isso, resulta útil traçar uma regra comparativa, uma viagem progressiva, desde o que conhecemos até o que apenas podemos conceber. Comecemos pelo familiar, a Terra. Nosso planeta tem um diâmetro de uns 12.742 quilômetros. Para nós, essa medida já é colossal. Nenhum ser humano percorreu jamais o planeta inteiro caminhando, e dar a volta ao mundo segue sendo uma façanha, inclusive em avião. Mas se ampliamos o foco, a Terra se revela como um objeto minúsculo em seu próprio bairro, o Sistema Solar. O diâmetro da órbita de Netuno, o planeta mais distante, alcança quase 9 bilhões de quilômetros. Comparada com isso, a Terra é como uma bolinha de gude perdida em um campo de futebol. Do Sistema Solar, passamos ao bairro local de estrelas. O Sol se encontra rodeado por dezenas de estrelas próximas dentro de um raio de uns 30 anos-luz. Aqui, começamos a notar como as unidades mudam. Deixamos os quilômetros atrás e passamos aos anos-luz, porque as distâncias são demasiado grandes. Este bairro, ainda que imenso à nossa percepção, é só um grão dentro do disco galáctico. Quando damos um passo mais e chegamos à escala da Via Láctea inteira, tudo o anterior se torna quase invisível. A Terra, com seus 12.742 quilômetros, desaparece em comparação com um disco de 100.000 anos-luz. Inclusive, a órbita de Netuno resulta irrelevante. O Sistema Solar completo ocupa um espaço tão pequeno dentro da galáxia que seria como um ponto imperceptível em um mapa do tamanho de um continente.
Para que a comparação seja ainda mais clara, pensemos no seguinte: se reduzíssemos a Via Láctea a uma esfera do tamanho da Terra, nosso sistema solar não seria maior do que uma célula microscópica dentro dela, e dentro dessa célula estaria a Terra, um átomo diminuto, mal distinguível. Essa metáfora ajuda a compreender por que é tão difícil assimilar o que realmente significa a palavra grande neste contexto. Cada medida, diâmetro, espessura, halo e massa, nos mostra um aspecto diferente da magnitude galáctica. O diâmetro nos dá a extensão horizontal. A espessura nos revela sua grossura vertical. O halo nos recorda que a galáxia não termina no visível. E a massa nos obriga a aceitar que a maior parte do que a compõe nem sequer podemos vê-la diretamente. Somadas, estas perspectivas nos dão uma imagem de uma estrutura colossal. Um verdadeiro continente de estrelas flutuando no meio do universo. Quando dizemos que a Via Láctea mede 100.000 anos-luz de diâmetro, não estamos usando um número arbitrário. Estamos expressando que nossa galáxia é um espaço tão vasto que até mesmo a luz, o mensageiro mais veloz, necessitaria de dezenas de milhares de gerações humanas para percorrê-la de extremo a extremo. E ao considerar sua massa, recordamos que o que vemos no céu noturno, as estrelas brilhantes, as nebulosas coloridas, os cúmulos estelares, são apenas a parte superficial de um iceberg cósmico, sustentado por uma realidade invisível. Em resumo, grande em termos galácticos significa algo mais que extensão. Implica complexidade estrutural, dimensões inatingíveis e um peso que supera qualquer referência humana. Significa aceitar que o que para nós são escalas incompreensíveis, para a natureza são apenas a organização básica de um conjunto de estrelas, a Via Láctea, com seu diâmetro imenso, seu disco de milhares de anos-luz, seu halo estendido e sua massa colossal. É uma demonstração palpável de que a palavra grande no universo sempre guarda um horizonte ainda mais amplo por descobrir. Medir a Via Láctea é um desafio monumental. Estamos dentro dela, como uma formiga tentando descrever o tamanho de um campo de futebol, sem poder voar para vê-lo de cima. Diferentemente de outras galáxias distantes, que podemos fotografar em sua totalidade, como espirais bem definidas, a Via Láctea nos rodeia. Seu tamanho, sua massa e sua forma devem ser deduzidos com engenho, utilizando distintas técnicas que combinam observação, geometria e física. Cada uma nos aporta uma peça do quebra-cabeça. O primeiro passo foi entender como medir distâncias no espaço próximo. Sem um método confiável para calcular quão longe estão as estrelas mais próximas, qualquer tentativa de construir um mapa galáctico seria impossível. Aqui entrou em jogo a paralaxe estelar, uma técnica tão simples em conceito quanto revolucionária em aplicação. O paralaxe baseia-se num princípio geométrico. Quando observamos um objeto a partir de duas posições distintas, a sua posição aparente muda em relação ao fundo. É o mesmo que acontece se esticares o braço e levantares o polegar. Se fechares um olho e depois o outro, notarás que o polegar parece mover-se. Em astronomia, a Terra oferece-nos dois pontos de vista separados por 300 milhões de quilômetros. A distância entre dois extremos da sua órbita em torno do Sol. Medindo a mudança aparente na posição de uma estrela distante entre dois momentos do ano, podemos calcular a sua distância mediante trigonometria. Este método funciona bem para estrelas próximas, até uns poucos milhares de anos-luz. Com ele, os astrônomos começaram a construir a primeira base da escala cósmica, como se colocassem as primeiras réguas sobre um mapa imenso. A partir daí, eram necessárias lâmpadas padrão, ou seja,
objetos cuja luminosidade real conhecemos e que, comparando com a luz que recebemos, permitem calcular distâncias maiores. Neste papel, brilharam as estrelas cefeidas. As cefeidas são estrelas variáveis que pulsam de forma regular. O seu brilho aumenta e diminui em ciclos previsíveis. O extraordinário é que o período desse pulso está diretamente relacionado com a sua luminosidade intrínseca. Uma cefeida que demora mais tempo a completar o seu ciclo é, na realidade, mais brilhante. Assim, medindo o período de uma cefeida, podemos saber quanta luz deveria emitir na verdade. Comparando essa luminosidade real com a que observamos da Terra, deduzimos a sua distância. Esta descoberta, realizada no início do século XX, permitiu a Henrietta Leavitt abrir a porta à medição de distâncias cósmicas muito maiores que as alcançáveis com paralaxe. Com paralaxe e cefeidas, os astrônomos construíram a base de um mapa galáctico confiável nas regiões próximas. Mas medir o tamanho total da Via Láctea requeria ir mais além. A galáxia é em grande parte invisível no alcance da luz visível, porque o pó interestelar bloqueia a vista. Por isso foi necessário observar noutros comprimentos de onda, especialmente em rádio. Uma ferramenta crucial revelou-se o estudo do hidrogênio neutro, o elemento mais abundante no universo. O hidrogênio emite radiação num comprimento de onda de 21 centímetros, dentro do alcance de rádio. Esta radiação atravessa as nuvens de pó que bloqueiam a luz visível, permitindo aos radiotelescópios ver as regiões ocultas da galáxia. Ao mapear essa emissão, os astrônomos puderam traçar a estrutura do disco galáctico e descobrir a disposição dos seus braços espirais. Cada nuvem de hidrogênio tem um movimento relativo. Analisando o efeito Doppler, o mesmo que faz com que o som de uma sirene mude de tom ao passar frente a nós, os cientistas determinam a velocidade com que essas nuvens se afastam ou se aproximam. Com essa informação, e sabendo como a galáxia gira, é possível ubicar cada nuvem em um mapa tridimensional. Desta forma, o hidrogênio nos revelou um padrão de braços espirais, que de outro modo permaneceria invisível. Mas além da forma, era preciso entender a dinâmica. Como gira a Via Láctea e o que isso nos diz sobre sua massa total. Aqui entram em cena as curvas de rotação. Em princípio, esperaríamos que, ao nos afastarmos do centro galáctico, as estrelas se movessem mais devagar, de maneira similar a como os planetas no Sistema Solar se movem. Mercúrio, mais próximo ao Sol, é mais veloz que Netuno na borda externa. Se a massa da galáxia estivesse concentrada principalmente em sua parte central, como ocorre com o Sistema Solar ao redor do Sol, as estrelas mais externas deveriam ter velocidades de rotação menores. No entanto, as observações revelaram algo surpreendente. As estrelas nas bordas da galáxia giram quase à mesma velocidade que as do interior. As curvas de rotação não descem como se esperava, mas permanecem planas. É como se uma roda girasse e todos os seus raios, desde o centro até a borda, se movessem à mesma velocidade. Este comportamento não se podia explicar só com a massa visível. A conclusão foi inevitável. Havia muita mais massa do que podíamos ver. Algo invisível exercia gravidade e mantinha as estrelas em suas órbitas rápidas, sem que a galáxia se desarmasse. Esse algo recebeu o nome de matéria escura. Não brilha, não emite radiação detectável, mas sua presença se deduz na maneira em que as estrelas e o gás se movem. A matéria escura não só explica as curvas de rotação da Via Láctea, mas também é chave para compreender a estrutura em grande escala do universo. Sem ela, as galáxias não teriam podido formar-se como o fizeram. Na Via Láctea, estima-se que esta matéria invisível constitui ao redor
de 85% da massa total. Dito de outro modo, de tudo o que pesa nossa galáxia, a grande maioria corresponde a algo que não podemos observar diretamente. Voltando às técnicas, o estudo das curvas de rotação se complementa com observações de cúmulos globulares, esses enxames de centenas de milhares de estrelas que orbitam no halo galáctico. Analisando suas trajetórias, os astrônomos reforçam a conclusão de que a Via Láctea está envolvida em um halo massivo de matéria escura que se estende muito mais além do disco visível. Antes de continuar, quero que saiba que pode desfrutar destas histórias que o levam ao passado. De outra maneira, na descrição do vídeo, tem disponíveis leituras completas para ler quando quiser, e packs descartáveis, com áudios narrados sem interrupções nem anúncios, pensados para o acompanhar, seja para dormir, relaxar, para dissociar no trabalho, ou simplesmente para que viaje ao passado e sem interrupções. Abaixo na descrição encontrará o link. Seguindo a viagem pela nossa galáxia. Outra ferramenta moderna que refinou as nossas medições é o satélite Gaia, lançado pela Agência Espacial Europeia Gaia. Mede posições e movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas, com uma precisão sem precedentes. Os seus dados permitem calcular distâncias por paralaxe a uma escala nunca antes possível, o que transformou a cartografia da galáxia. Embora Gaia não estivesse nos métodos pioneiros que revelaram a magnitude da Via Láctea, hoje é a peça-chave para atualizar os números e corrigir modelos. Em resumo, medir a Via Láctea não foi questão de uma só técnica, mas de uma escada de métodos encadeados. A paralaxe deu-nos as distâncias básicas na vizinhança próxima. As cefeidas estenderam a escala até milhares e dezenas de milhares de anos-luz. O mapeamento de hidrogênio revelou a estrutura oculta do disco e seus braços espirais. As curvas de rotação e o estudo de cúmulos globulares expuseram a presença dominante da matéria escura. E as missões modernas, como Gaia, refinaram e ampliaram essas medições com uma exatidão que parecia impossível há umas décadas. O resultado de todo este esforço é que hoje podemos dizer com confiança que a Via Láctea tem um diâmetro de uns 100 mil anos-luz, um halo que se estende centenas de milhares mais, e uma massa de aproximadamente 1 bilhão de vezes a do Sol, da qual a maior parte corresponde à matéria escura. O impressionante é que estas cifras não se obtiveram por simples observação direta, pois estamos presos dentro da própria galáxia, mas por um conjunto de estratégias inteligentes que combinam geometria, física e tecnologia. Medir a Via Láctea tem sido, e segue sendo, um exemplo de como a mente humana pode transcender as limitações da sua perspectiva. Não podemos sair da galáxia para fotografá-la de fora, mas podemos usar a luz, o movimento e a gravidade para reconstruir o seu tamanho e peso. E no processo descobrimos algo que talvez seja a maior surpresa de todas, que a maior parte do que constitui a nossa galáxia não brilha, não se vê e, no entanto, domina tudo. Quando tentamos imaginar nossa galáxia de fora, é inevitável pensar naquelas fotografias espetaculares que os telescópios nos mostram de galáxias espirais distantes, um núcleo brilhante no centro, rodeado por um elegante sistema de braços que se enroscam como os remoinhos de uma tempestade cósmica. Embora jamais tenhamos podido obter uma imagem direta da Via Láctea do exterior, porque afinal de contas estamos dentro dela, os astrônomos puderam reconstruir sua forma, graças a décadas de observações e cálculos. Essa reconstrução nos revela que a Via Láctea tem uma arquitetura complexa, com diferentes componentes que se complementam e que juntos formam um todo dinâmico e em constante evolução. O coração da galáxia é ocupado pelo bulbo central,
Este bulbo é uma região densa, com forma mais ou menos esferoidal ou alongada, que concentra uma enorme quantidade de estrelas velhas, cúmulos globulares e nuvens de gás e poeira. Não é um lugar aprazível. O bulbo se caracteriza por uma atividade gravitacional intensa e por um entorno caótico. No mesmo centro, os astrônomos detectaram a presença de um buraco negro supermassivo, ao qual foi dado o nome de Sagitário, a estrela. Este objeto, embora invisível de maneira direta, se revela através do movimento das estrelas que orbitam em torno dele. Sua massa é equivalente a vários milhões de vezes a do Sol, o que o converte em um ponto de ancoragem gravitacional para toda a galáxia. No entanto, este buraco negro não é um aspirador cósmico, que engole tudo o que encontra. Na realidade, a maioria das estrelas e o gás do bulbo podem orbitar tranquilamente ao seu redor. Sagitário A representa mais bem o núcleo central em torno do qual se organiza o movimento galáctico. Rodeando o bulbo se estende o disco galáctico, talvez a característica mais emblemática da Via Láctea. Este disco é relativamente delgado em comparação com seu enorme diâmetro. Apenas uns 1000 anos-luz de espessura frente aos 100.000 anos-luz de extensão lateral. Dentro deste disco se concentra a maior parte das estrelas, assim como nuvens moleculares, poeira interestelar e gás que servem de matéria-prima para a formação estelar. É precisamente neste disco onde se encontram os famosos braços espirais. Estes braços não são estruturas rígidas, senão regiões nas quais a densidade de estrelas e gás é maior que em outras zonas, formando um padrão que parece girar ao redor do centro. Na Via Láctea se reconhecem ao menos 4 braços principais, além de ramificações menores que lhes dão um aspecto ainda mais complexo. Os braços espirais são verdadeiros viveiros de estrelas. Ali, as nuvens de gás se comprimem, se fragmentam e colapsam para dar origem a cúmulos estelares jovens e brilhantes. A presença de supernovas, estrelas massivas e regiões de hidrogênio ionizado converte os braços em cenários dinâmicos, cheios de atividade e de processos energéticos. Nosso próprio sistema solar se localiza em uma destas estruturas menores, o chamado braço de Órion ou braço local, uma espécie de ramificação situada entre o braço de Sagitário e o braço de Perseu. Desde esta posição privilegiada, os astrônomos podem observar tanto para o interior da galáxia como para o exterior, o que tem sido fundamental para estudar a morfologia geral da Via Láctea. O disco não é uniforme. Os cientistas distinguem entre um disco delgado e um disco grosso. O primeiro alberga estrelas mais jovens, gás abundante e as regiões de formação estelar mais ativas. O segundo, um pouco mais estendido verticalmente, contém estrelas mais antigas e menos metalizadas, isto é, com menor proporção de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. Esta diferença sugere que o disco galáctico evoluiu em fases, acumulando matéria e formando estrelas em distintos períodos de sua história. Mais além do disco, em uma extensão esférica que envolve toda a galáxia, se encontra o halo estelar. Este halo está composto por estrelas velhas e cúmulos globulares que orbitam a grandes distâncias do centro galáctico. A diferença do disco: o halo não tem uma estrutura bem definida, nem concentra gás ou pó em quantidades significativas. Sua importância radica em que contém alguns dos objetos mais antigos da galáxia, o que permite aos astrônomos reconstruir as primeiras etapas da Via Láctea. Os cúmulos globulares, em particular, são agrupações muito densas, de centenas de milhares de estrelas, que permaneceram unidas desde há milhares de milhões de anos, oferecendo uma janela a um passado remoto em que a galáxia ainda estava tomando forma. Mas o halo estelar
é apenas uma parte do mistério. As observações indicam que existe um halo muito maior, invisível e ainda mais dominante: o halo de matéria escura. Este componente não emite nem reflete luz, pelo que não pode ser observado diretamente com telescópios. No entanto, a sua existência deduz-se a partir da dinâmica das estrelas e do gás. As curvas de rotação da galáxia mostram que as estrelas nas regiões externas se movem mais rápido do que deveriam, se a única massa presente fosse a das estrelas visíveis e o gás. A única explicação coerente é que existe uma enorme quantidade de massa adicional que não podemos ver e que se distribui num halo estendido que supera em muito o tamanho do disco visível. Este halo de matéria escura poderá conter até o 80 ou 90% da massa total da galáxia, o que significa que a maior parte do que constitui a Via Láctea continua a ser um enigma para nós. A combinação de todos estes componentes, o bojo central com o seu buraco negro, o disco com os seus braços espirais, o halo estelar e o halo de matéria escura, conforma a estrutura geral da Via Láctea. Cada um deles cumpre um papel específico na estabilidade e evolução da galáxia. O bojo central concentra a gravidade e contém as estrelas mais velhas. O disco funciona como um laboratório em constante atividade, gerando novas gerações de astros. O halo estelar preserva relíquias do passado, enquanto que o halo de matéria escura assegura a coesão geral graças à sua massa invisível. Ao observar esta organização, compreende-se que a Via Láctea não é simplesmente um conjunto de estrelas dispersas no vazio, mas sim um sistema dinâmico com camadas, regiões e hierarquias. Como uma cidade cósmica, tem o seu centro denso e buliçoso, os seus bairros onde se formam novas vidas estelares, os seus subúrbios tranquilos e antigos, e os seus alicerces invisíveis que sustentam todo o conjunto. A estrutura da nossa galáxia reflete tanto a sua história como o seu destino futuro, pois o que hoje vemos é o resultado de milhares de milhões de anos de evolução, fusões com outras galáxias menores e processos internos de formação estelar. Deste modo, quando pensamos na Via Láctea como o nosso lar cósmico, devemos imaginar um ente vasto e multifacetado. O bojo, o disco, os braços, os halos visíveis e invisíveis. Cada elemento é uma peça num quebra-cabeças que os astrônomos seguem a montar pouco a pouco. E ainda que a nossa perspectiva desde dentro nos limite, os avanços tecnológicos continuam a revelar novas pistas sobre como está organizada esta colossal estrutura que acolhe o Sol, a Terra e toda a nossa história. Falar da Via Láctea sempre implica lidar com cifras que superam a intuição humana. Os números são tão grandes que, ao ouvi-los, resultam abstratos, quase inatingíveis. Por isso, os astrônomos e divulgadores recorrem com frequência a metáforas e comparações que ajudam a trazer esses dados a um terreno mais próximo. A ideia é simples: transformar o incomensurável em algo que possamos imaginar. E ainda que nenhuma comparação seja perfeita, todas oferecem uma ponte entre o cotidiano e o cósmico. Comecemos pelo mais imediato: o lugar do Sol dentro da galáxia. Nosso astro é uma estrela corrente, amarela, estável, que leva uns 4.600 milhões de anos ardendo e que provavelmente viverá outros tantos. É, em palavras simples, uma entre centenas de bilhões de estrelas que conformam a Via Láctea. Pense assim: se a galáxia fosse uma cidade, o Sol não seria um arranha-céu luminoso no centro, nem um monumento histórico, nem um edifício de governo. Seria apenas uma casinha em um bairro qualquer, perdida entre uma vasta multidão de construções. E se baixamos ainda mais a escala, a Terra não seria um edifício dentro dessa cidade, nem sequer um apartamento.
Seria uma poeira em uma rua lateral, invisível, salvo para quem a habita. O número de estrelas na galáxia se estima entre 100 bilhões e 400 bilhões. É difícil imaginar sequer o que significa essa cifra. Uma comparação comum é com os grãos de areia. Se você pega um punhado de areia na praia, provavelmente sustenta dezenas de milhares de grãos diminutos. Agora imagine todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do planeta. A quantidade de estrelas na Via Láctea se aproxima desse número. O Sol, nossa referência, é apenas um desses grãos brilhando entre milhões e milhões de outros. Outro exemplo útil provém da escala temporal da luz. A velocidade da luz é, em termos humanos, instantânea. Ao acender uma lâmpada, o quarto se ilumina sem demora perceptível. No entanto, no contexto cósmico, a luz é rápida, mas não infinita. A Terra se encontra a 8 minutos-luz do Sol. Isso significa que quando você olha o Sol no céu, você está vendo-o como era há 8 minutos. Essa escala já nos parece grande, mas ao trasladá-la à Via Láctea, se transforma em algo quase impossível de compreender. Para cruzar nossa galáxia de extremo a extremo, a luz necessitaria aproximadamente 100 mil anos. Dito de outra maneira, se um raio de luz partisse de um ponto da galáxia, na época em que os primeiros humanos modernos começavam a sair da África, ainda estaria viajando hoje para chegar ao outro extremo. Comparar esta escala com algo mais tangível ajuda ainda mais. Suponha que você reduza a galáxia inteira ao tamanho de um mapa de 100 quilômetros de largura. Nessa versão comprimida, a luz levaria 1 segundo para cruzá-la. E a distância entre a Terra e o Sol seria, nessa escala, menos que a espessura de uma folha de papel. Este tipo de analogias deixa claro quão abismal é a diferença entre as dimensões locais do nosso sistema e as dimensões globais da galáxia. Outra metáfora recorrente compara a Via Láctea com um disco de vinil. Imagine um daqueles antigos discos pretos que giravam nos toca-discos. O centro do disco seria o bulbo galáctico, e os sulcos representariam os braços espirais. Agora imagine que esse disco mede 100 mil quilômetros de largura. A agulha do toca-discos, ao pousar sobre um ponto qualquer, seria o equivalente ao nosso sistema solar. Apenas um detalhe minúsculo em uma estrutura vasta e perfeitamente organizada. Se trasladamos a comparação ao tempo humano, a escala se torna ainda mais impactante. O Sol completa uma órbita ao redor do centro galáctico aproximadamente a cada 225 a 250 milhões de anos. Essa volta completa recebe o nome de Ano Galáctico. Pense no seguinte: desde que surgiram os primeiros dinossauros até hoje, o Sistema Solar só deu 2 ou 3 voltas ao redor do centro da Via Láctea. Civilizações inteiras, impérios, religiões, tudo o que concebemos como história humana, cabe em um lapso de tempo tão curto que resulta invisível nessa escala. Para a galáxia, o que para nós parecem milênios são apenas parpadeios. Outra forma de dimensionar a enormidade da Via Láctea é pensar em velocidades. Hoje em dia, as sondas mais rápidas que construímos, como a Voyager 1, viajam a uns 17 km por segundo. Essa velocidade é suficiente para escapar do sistema solar, mas é insignificante frente ao tamanho galáctico. A esse ritmo, uma nave necessitaria dezenas de milhares de milhões de anos para atravessar a Via Láctea. Em outras palavras, muito mais tempo que a idade atual do universo. A conclusão é clara. Inclusive, com nossa tecnologia mais avançada, não podemos percorrer mais que um minúsculo fragmento do vecindário local. As comparações espaciais não são as únicas úteis. Também há comparações de quantidade. Por exemplo, a massa da Via Láctea
se estima na ordem de 1 bilhão de vezes a do Sol, se contamos a matéria escura. Essa cifra, de novo, não diz muito de maneira imediata. Mas podemos tentar traduzi-la. Imagine que cada estrela fosse uma pessoa. Se nossa galáxia fosse uma cidade de 300 bilhões de habitantes, a Terra seria uma casa isolada nas afueras, habitada por uma família diminuta e quase invisível. E o Sol, por sua parte, seria apenas um cidadão mais, sem poder nem relevância na multidão. Uma das imagens mais sugestivas consiste em pensar na Via Láctea como um oceano. Nesse oceano, cada estrela é uma gota de água. O sistema solar é um pequeno copo que contém apenas algumas gotas. A Terra, nessa metáfora, não seria mais do que uma bolha na superfície de uma gota. Quando o visualizas assim, compreendes por que o ser humano se sentiu sempre atraído pela ideia de explorar e navegar no espaço. Porque somos marinheiros num oceano insondável. O conceito de cruzar a galáxia também se presta a imagens literárias. Supõe que pudesses viajar num trem que se move à velocidade da luz. Subes numa estação num extremo da Via Láctea e avanças sem te deter. Durante todo o teu trajeto, gerações inteiras nasceriam e morreriam. Impérios surgiriam e cairiam. Espécies apareceriam e desapareceriam. E ainda assim, só depois de 100.000 anos chegarias à estação do outro extremo. Não existe, na nossa experiência, nada que se possa comparar a esse tempo de viagem. Outra comparação consiste em usar escalas geográficas. Se a Via Láctea fosse do tamanho da América do Norte, desde o Alasca até a península de Yucatán, então o sistema solar ocuparia um espaço não maior que um campo de futebol. A Terra, nessa escala, seria mais pequena que uma moeda perdida numa bancada do estádio. E nós, os humanos, seríamos menos que um micróbio sobre a superfície dessa moeda. As metáforas também se podem aplicar à densidade. Em média, as estrelas no disco galáctico estão separadas por vários anos-luz. Se representarmos cada estrela como uma lâmpada numa cidade do tamanho da Terra, essas lâmpadas estariam separadas por quilômetros de distância. O nosso Sol, então, vive num bairro relativamente vazio. Só no bulbo central, a densidade de estrelas se incrementa o suficiente para que, se vivêssemos ali, o céu noturno seria extraordinariamente brilhante, com centenas de estrelas visíveis, inclusive de dia. Por último, é importante notar que todas estas comparações não buscam reduzir a maravilha da Via Láctea, senão justamente o contrário: fazer com que a sua imensidão seja compreensível. Quando pensamos que o nosso planeta é apenas uma partícula numa cidade cósmica, não se trata de nos sentirmos insignificantes, senão de reconhecer a grandeza do entorno que habitamos. A escala da galáxia nos recorda que vivemos num universo vasto, em expansão, cheio de mistérios por descobrir, e ainda que os números sejam enormes, as metáforas nos permitem aproximarmos-nos um pouco deles, senti-los mais próximos, quase palpáveis. Assim, quando dizemos que a Via Láctea mede 100.000 anos-luz de diâmetro, ou que contém centenas de bilhões de estrelas, não devemos ficar apenas com o número bruto. Devemos imaginar a cidade imensa, o oceano interminável, a areia infinita, o trem da luz viajando durante eras. Só então as magnitudes adquirem seu verdadeiro peso emocional e conceitual. E é nessa emoção, nessa compreensão, traduzida em imagens familiares, que encontramos a verdadeira dimensão do nosso lar galáctico. Quando os astrônomos começaram a medir com precisão como as estrelas se movem dentro da Via Láctea, esperavam encontrar um padrão que seguisse as regras da gravidade tal como as conhecemos. Em teoria, quanto mais longe uma estrela está do centro galáctico, mais lentamente deveria orbitar,
porque a massa que a atrai estaria concentrada na região interior. Este comportamento é observado, por exemplo, no Sistema Solar. Os planetas próximos ao Sol, como Mercúrio, viajam a grande velocidade, enquanto os mais afastados, como Netuno, o fazem muito mais devagar. No entanto, ao analisar a rotação da Via Láctea, o resultado foi desconcertante. As estrelas situadas nas bordas externas não se moviam lentamente, como se esperava, mas a velocidades surpreendentemente altas, quase comparáveis às das estrelas mais próximas do centro. Dito de outro modo, a curva de rotação da galáxia permanecia quase plana, em vez de cair com a distância. Este achado revelava um problema profundo. Se existisse apenas a matéria visível, as estrelas, o gás e a poeira, a gravidade não seria suficiente para manter essas estrelas exteriores em órbita. Nas velocidades observadas, deveriam escapar para o vazio intergaláctico. A conclusão era ineludível. Havia mais massa do que se via. Uma quantidade enorme, distribuída em um halo muito maior que o disco estelar, cuja presença se manifestava apenas através da gravidade. Essa massa invisível recebeu o nome de matéria escura. Não se trata de uma matéria escura porque seja preta ou sombria em um sentido visual, mas porque não emite, reflete nem absorve luz de maneira detectável. É invisível para todos os nossos instrumentos ópticos, mas se denuncia nos movimentos das estrelas, como uma sombra gravitacional que molda o comportamento da galáxia inteira. O que é realmente impressionante é a magnitude desta matéria oculta. As estimativas indicam que a Via Láctea contém 1 bilhão de massas solares no total, e que apenas uma fração menor corresponde à matéria visível. Se somarmos todas as estrelas que podemos ver, mais o gás e a poeira interestelar, obteríamos apenas 10 ou 20% dessa cifra. O resto, mais de 80%, é composto por matéria escura. Dito em números simples, por cada quilograma de matéria luminosa que podemos observar, há pelo menos 4 ou 5 quilogramas de algo desconhecido, que não brilha, que não interage com a luz e que, no entanto, define o esqueleto da galáxia. Esta descoberta não se limitou à Via Láctea. Outras galáxias espirais mostravam o mesmo padrão em suas curvas de rotação. E em escalas ainda maiores, os aglomerados de galáxias também revelavam que a massa visível era insuficiente para explicar a coesão do sistema. O que começou como um mistério local se transformou em um fenômeno cósmico universal. O universo inteiro é dominado pela matéria escura. Mas, no caso concreto da Via Láctea, isto significa que a imagem que costumamos ter, um disco luminoso de estrelas enroscado em braços espirais, é apenas a superfície. A maior parte da galáxia é invisível, estendendo-se em um halo gigantesco que envolve tudo o que vemos. Para compreender esta escala, pensemos em uma comparação. Se representarmos a Via Láctea com uma maquete, usando contas brilhantes para as estrelas e gás fluorescente para as nebulosas, estaríamos mostrando apenas uma parte menor da realidade. A estrutura principal, o esqueleto que mantém unidas a essas contas, estaria feito de um material transparente, invisível a olho nu, mas indispensável para que o conjunto não se desmorone. Essa parte invisível é a matéria escura, que estende seus braços invisíveis muito além do disco estelar. O cálculo da massa galáctica total depende em grande medida desta matéria escura. Os astrônomos estimam que a Via Láctea pesa da ordem de 1 a 2 bilhões de sóis. Essa cifra é colossal. Significa que, ainda que somássemos a massa de todas as estrelas, não alcançaríamos nem uma quinta parte do total. E aqui radica o paradoxo. O que nos parece mais imponente, as estrelas,
que brilham com um resplendor visível ao longo de milhares de anos-luz, é, na realidade, o acessório a maior parte do peso galáctico está no que não vemos. Este fato tem consequências profundas. Primeiro, assegura a estabilidade da galáxia. Sem a matéria escura, os braços espirais e as regiões externas não poderiam se manter coesionados. Se dispersariam lentamente para o espaço intergaláctico. A matéria escura atua como uma espécie de pegamento gravitacional que sustenta a estrutura em grande escala. Segundo, sugere que o processo de formação da galáxia esteve fortemente influenciado por esta massa invisível. É possível que a matéria escura formasse primeiro um halo difuso e que logo a matéria normal, gás e poeira, se assentasse dentro dele, dando origem às estrelas e ao disco espiral. Outra consequência é mais filosófica. Nossa percepção do universo está centrada no que brilha, no que podemos ver e medir com telescópios. Mas, na realidade, isso visível é apenas uma fração menor da totalidade. Vivemos em um cosmos em que o dominante é o invisível. A Via Láctea, nossa casa cósmica, é em grande medida desconhecida. Mais de 80% de sua massa está composta por algo de que sabemos muito pouco. Este mistério impulsionou inúmeras experiências e teorias. Alguns tentam detectar partículas hipotéticas de matéria escura em laboratórios subterrâneos. Outros buscam rastros indiretos na radiação cósmica ou em colisões de alta energia. Mas até agora, a matéria escura continua sem se mostrar diretamente. Tudo o que sabemos provém de seus efeitos gravitacionais, dessa marca que deixa nos movimentos das estrelas e na coesão das galáxias. Para visualizar a magnitude desta diferença, pensemos em um exemplo cotidiano. Imagine uma cidade onde todos os edifícios visíveis representam a matéria luminosa. Casas, escritórios, escolas, ruas iluminadas. E agora imagine que essa cidade se sustenta sobre uma estrutura invisível, gigantesca, que não pode ser vista com os olhos nem fotografada, mas que constitui a maior parte de seu volume. Se essa estrutura desaparecesse, a cidade desabaria. Assim ocorre com a Via Láctea. O que vemos é só a fachada. O essencial está oculto. Inclusive, em termos de massa comparativa, a surpresa é clara. O Sol, com sua imensa energia, representa quase toda a massa do Sistema Solar. Mas quando estendemos o olhar à galáxia, o Sol se converte em um átomo, mas dentro de um oceano. E esse oceano está composto majoritariamente por algo que não se parece em nada com o nosso Sol, nem com as estrelas que o rodeiam. A massa escura supera com creces toda a brilhantez estelar. Este desequilíbrio obriga a replanear o que entendemos por realidade cósmica. Durante séculos, o céu noturno foi para os humanos um espetáculo de luzes, constelações e nebulosas. Hoje sabemos que essas luzes são apenas lampejos na superfície de uma estrutura muito maior. O esqueleto invisível da matéria escura sustenta a galáxia inteira, e sem ele, nossa história, nosso planeta e nossa própria existência não teriam um marco estável. Em resumo, a surpresa obscura da Via Láctea é uma das lições mais profundas da astronomia moderna. Nos diz que a massa visível não basta, que o essencial está escondido. Nos recorda que o universo é mais estranho e vasto do que parece, e que, inclusive em nossa própria casa cósmica, a maior parte segue sendo um enigma. A Via Láctea não é só uma espiral de estrelas. É, sobretudo, um halo invisível de matéria escura que governa seu destino. Quando falamos da Via Láctea, costumamos imaginá-la como uma espiral majestosa, com braços que se enrolam em torno de um centro brilhante. Mas poucas vezes nos detemos a pensar em onde estamos exatamente dentro dessa imensidão. Localizar-nos no mapa galáctico
não é um detalhe menor. Nossa posição define o que vemos no céu, condiciona o ambiente cósmico em que se formou nosso planeta e explica, em parte, por que a vida pôde se desenvolver na Terra. Os astrônomos calcularam que o nosso sistema solar se encontra a cerca de 26.000 a 28.000 anos-luz do centro galáctico. Essa cifra, ainda que abstrata, dá-nos uma ideia clara. Estamos aproximadamente a meio caminho entre o núcleo da Via Láctea e as suas bordas mais externas. Não vivemos no buliçoso coração galáctico, onde a densidade de estrelas é tão grande que o céu noturno seria 100 vezes mais brilhante do que conhecemos. Tampouco residimos na periferia mais escura e tranquila, onde as estrelas são escassas e os recursos cósmicos limitados. Estamos num ponto intermédio, o que alguns cientistas chamam a Zona Galáctica Habitável. O nosso bairro tem nome próprio, o Braço de Órion, também conhecido como o Esporão de Órion Cygnus. Este não é um dos braços principais da Via Láctea, como o são o braço de Sagitário ou o de Perseu, mas sim uma estrutura secundária, uma espécie de ramificação. Poderíamos compará-lo com uma avenida lateral que conecta dois grandes bulevares. No entanto, este braço menor brindou-nos com as condições adequadas, não tão abarrotado como para ser caótico, nem tão vazio como para carecer de matéria-prima estelar. Deste lugar, quando olhamos para o céu noturno em noites limpas, o que vemos como uma faixa esbranquiçada e difusa atravessando o firmamento é, na realidade, a projeção do disco da galáxia. A banda da Via Láctea não é outra coisa senão a acumulação de milhões de estrelas apinhadas na direção do plano galáctico. Se pudéssemos observar de cima da espiral, veríamos os braços estendendo-se como redemoinhos. Mas de dentro, tudo se resume a essa fita luminosa que cruza a noite. A nossa localização é também estratégica do ponto de vista científico. Estar no Braço de Órion permitiu-nos ter uma janela de observação relativamente clara para outras regiões do universo. Se estivéssemos mais perto do núcleo, a enorme quantidade de gás, poeira e radiação tornaria muito mais difícil estudar as estrelas distantes. Paradoxalmente, o facto de não estarmos no centro tornou possível que possamos compreender melhor como funciona a galáxia e o cosmos em geral. Além disso, a distância ao núcleo protege-nos de fenômenos extremos. No centro da Via Láctea encontra-se Sagitário. A estrela, um buraco negro supermassivo com milhões de vezes a massa do Sol. Perto dele, a radiação e a atividade são tão intensas que qualquer sistema planetário dificilmente poderia manter condições estáveis durante milhares de milhões de anos. Viver tão longe do centro significa escapar dessas ameaças e ter um ambiente mais tranquilo para o desenvolvimento da vida. Mas não importa apenas a distância ao centro, mas também a posição no plano do disco. O sistema solar encontra-se a cerca de 20 a 25 anos-luz acima do plano médio. Isto coloca-nos num ponto ligeiramente elevado, como se estivéssemos numa varanda que nos permite observar a estrutura galáctica sem estarmos submersos por completo na sua densidade. Este ângulo oferece-nos uma visão privilegiada da faixa de estrelas que corta o céu e, ao mesmo tempo, reduz a quantidade de nuvens de poeira que poderiam obscurecer a nossa perspectiva. A posição no Braço de Órion também significa que partilhamos vizinhança com algumas estrelas notáveis. Por exemplo, Betelgeuse, na constelação de Órion, ou Vega, em Lira, fazem parte do nosso céu próximo dentro deste mesmo braço. Inclusive a nebulosa de Órion, um dos viveiros estelares mais estudados, encontra-se no nosso mesmo ramal. Isto permite-nos observar em primeira mão como nascem novas estrelas e sistemas planetários, sem termos de olhar demasiado longe.
Outra consequência da nossa localização é a maneira como a Via Láctea domina as nossas noites. Se observarmos em direção ao centro galáctico, em direção à constelação de Sagitário, a faixa torna-se mais densa e brilhante, porque estamos a olhar para a concentração central de estrelas. Em contrapartida, se olharmos em direção contrária, em direção a Perseu, a faixa vê-se mais tênue, já que observamos em direção às regiões externas, onde a densidade estelar diminui. Desta forma, o nosso lugar na galáxia define a aparência do céu que inspirou mitologias, calendários e explorações desde tempos antigos. E há um detalhe mais subtil, mas fundamental. A nossa posição e movimento influenciam a viagem do sistema solar através do espaço galáctico. Orbitamos ao redor do centro da Via Láctea a uma velocidade aproximada de 220 km por segundo. Isso significa que damos uma volta completa a cada 225 a 250 milhões de anos, o que se conhece como um ano galáctico. Durante esse percurso, passamos por diferentes ambientes do disco, com variações na densidade de estrelas, radiação e nuvens de gás. Estas mudanças, ainda que lentas, podem ter tido efeitos na evolução do clima terrestre e inclusive nos processos biológicos ao longo da história da vida. Em resumo, a nossa localização dentro da Via Láctea não é um simples dado cartográfico. Explica a faixa de luz que cruza as nossas noites, determina a classe de vizinhança cósmica em que vivemos e oferece-nos uma combinação única de segurança e perspectiva. Estamos suficientemente longe do centro para evitar o caos, suficientemente perto para ter um céu rico em estrelas, e situados num braço menor que nos permite observar sem estarmos cegados pelo bulício galáctico. Em poucas palavras, vivemos num recanto discreto, mas privilegiado, da nossa galáxia. Falar da Via Láctea em números e dimensões pode ser avassalador, mas uma maneira poderosa de entender sua escala é compará-la com outras galáxias. Porque a nossa galáxia, embora imensa aos nossos olhos, não é única nem está isolada. Faz parte de um universo onde existem centenas de bilhões de galáxias, cada uma com suas próprias características. Algumas se parecem com a nossa, outras a superam em tamanho, e muitas mais são muito menores e modestas. A comparação mais imediata é com a nossa vizinha mais próxima em tamanho, a galáxia de Andrômeda, M31. Esta é a espiral gigante que se encontra a cerca de 2.500.000 anos-luz de distância de nós, na constelação que leva seu nome. A olho nu, desde um céu escuro, Andrômeda aparece como uma mancha difusa, mas na realidade é um colosso galáctico. Os astrônomos estimam que seu diâmetro alcança os 120.000 a 140.000 anos-luz, o que a faz provavelmente maior que a Via Láctea, embora durante muito tempo se tenha pensado que a nossa galáxia era a mais massiva do grupo local, o conjunto de galáxias do qual ambas fazem parte. Estudos mais recentes sugerem que Andrômeda poderia ter uma massa ligeiramente superior. Ambas, a Via Láctea e Andrômeda, são galáxias espirais, com discos, braços em espiral e halos de matéria escura. Mas há diferenças importantes. Andrômeda, por exemplo, tem um bulbo central maior e brilhante, e seus braços parecem mais definidos quando se observam em comprimentos de onda específicos. Nossa galáxia, em contrapartida, tem uma estrutura espiral barrada mais clara, com essa barra de estrelas que cruza o centro e atua como motor dinâmico. Estas diferenças nos recordam que, embora ambas sejam galáxias espirais, não existem duas cópias idênticas no cosmos. Cada uma tem sua própria história evolutiva e seu próprio caráter.
Mais além de Andrômeda, também temos outra galáxia importante no grupo local. A galáxia do Triângulo, M33. Esta é menor, com uns 60 mil anos-luz de diâmetro, e se considera uma espiral mais simples. Embora à primeira vista pareça menor, segue sendo uma galáxia imponente, com dezenas de bilhões de estrelas. Se comparamos, a Via Láctea é mais do dobro do tamanho de M33, e Andrômeda é, por sua vez, quase o dobro de M33. As três juntas formam o núcleo do grupo local, dominando sobre o resto de galáxias anãs que as orbitam. E é que nem todas as galáxias têm a magnitude da Via Láctea ou Andrômeda. Na realidade, a maioria das galáxias conhecidas são anãs. Estas costumam ter diâmetros de apenas uns poucos milhares de anos-luz, e um número de estrelas que vai desde uns poucos milhões até uns poucos bilhões. Comparadas com as centenas de bilhões de estrelas da Via Láctea, parecem diminutas, mas são fundamentais na história cósmica. Muitas destas galáxias anãs são satélites de galáxias maiores, e em ocasiões são absorvidas ou destruídas por elas, alimentando seu crescimento. De fato, nossa própria galáxia não é uma exceção. A Via Láctea está rodeada de galáxias satélite anãs, como as nuvens de Magalhães, a maior e a menor, visíveis a olho nu, desde o hemisfério sul. Estas nuvens são galáxias irregulares, com diâmetros de uns poucos milhares de anos-luz, que interagem gravitacionalmente com a Via Láctea. Com o tempo, poderiam ser absorvidas, convertendo-se em parte de nossa estrutura estelar. E não são as únicas. Há dezenas de galáxias anãs orbitando ao redor da Via Láctea. Algumas tão débeis que só foram detectadas nas últimas décadas. Comparar a Via Láctea com estas galáxias anãs nos faz ver que, ainda que para nós seja imensa, dentro da estatística cósmica, ocupa um lugar de termo médio-alto. Não é uma das galáxias mais gigantescas do universo, mas tampouco é pequena. Se a colocássemos em uma escala de tamanhos, estaria muito por cima da média. Agora bem, existem galáxias que fazem que inclusive a Via Láctea pareça modesta. São as chamadas galáxias elípticas gigantes, como IC 1101, na constelação de Virgem. Esta monstruosidade galáctica tem um diâmetro estimado de mais de 400 mil anos-luz e poderia conter mais de 1 trilhão de estrelas. Comparada com algo assim, nossa Via Láctea se reduz a um objeto de tamanho médio. Estas galáxias gigantes costumam encontrar-se no centro de cúmulos galácticos, formadas através de múltiplas fusões e colisões ao longo da história do universo. A diferença entre uma espiral como a nossa e uma elíptica gigante é radical. Enquanto a Via Láctea conserva braços espirais e zonas ativas de formação estelar, muitas destas elípticas enormes são sistemas mais velhos, com poucas estrelas jovens e menos gás disponível para criar novas gerações de sóis. Em certo sentido, nossa galáxia é mais dinâmica e viva, enquanto que as gigantes parecem residências estelares envelhecidas. E se olhamos para baixo na escala, as comparações são igual de fascinantes. Pensemos nas galáxias ultracompactas anãs. Algumas apenas superam os 200 ou 300 anos-luz de diâmetro e contêm umas poucas dezenas de milhões de estrelas. Seriam quase imperceptíveis junto a um colosso como a Via Láctea. Sem embargo, para suas próprias escalas internas, essas galáxias anãs têm histórias completas. Estrelas, cúmulos, quiçá inclusive buracos negros centrais. O leque é, portanto, enorme. Desde as anãs ultracompactas até monstros como IC 1101, passando pelas espirais médias e grandes como a nossa. A Via Láctea ocupa um lugar intermediário, grande o suficiente para impressionar, mas não tão extraordinária para ser única.
E isso tem implicações importantes. Por exemplo, o fato de existirem muitas galáxias com características parecidas com a nossa aumenta as possibilidades de que nelas também se formem planetas similares à Terra. E talvez vida. A comparação mais emotiva, no entanto, continua sendo com Andrômeda, porque não é apenas nossa vizinha mais parecida, mas também nosso futuro destino. Ambas as galáxias estão unidas pela gravidade e se aproximam entre si a uma velocidade de cerca de 110 km por segundo. Isso significa que em cerca de 4 bilhões de anos ocorrerá um encontro colossal, a fusão entre a Via Láctea e Andrômeda. Este evento, embora soe apocalíptico, não será uma colisão de estrelas individuais. O espaço entre elas é demasiado grande, mas uma fusão de estruturas. Os discos espirais se distorcerão, os braços se retorcerão, e eventualmente se formará uma nova galáxia elíptica ou lenticular, a qual alguns já chamam provisoriamente de Milcomeda. Do nosso ponto de vista atual, é difícil imaginar, mas este será o destino da nossa galáxia, unir-se com a sua vizinha para formar algo novo e ainda maior. Isto nos lembra uma verdade essencial. Mesmo as galáxias, com toda a sua grandeza, não são eternas na sua forma atual. Mudam, evoluem e, por vezes, fundem-se umas com as outras. A Via Láctea, por muito que nos pareça sólida e imutável, está em caminho de se transformar dentro do imenso teatro cósmico. Falar da Via Láctea pode dar a impressão de que já a entendemos em detalhe. Conhecemos o seu diâmetro aproximado, a localização do Sol, a existência de um buraco negro no centro. Mas a verdade é que, apesar de tudo o que foi aprendido, a galáxia continua envolvida em enigmas. Cada descoberta abre novas perguntas, e algumas das maiores permanecem sem resposta. A primeira e mais evidente destas incógnitas é a matéria escura. Sabemos que deve existir, porque as estrelas e o gás da Via Láctea giram a velocidades que não poderiam sustentar-se unicamente com a massa visível. O disco se move como se houvesse um anel invisível de gravidade segurando-o. E, no entanto, ninguém conseguiu ver essa matéria escura diretamente. Não sabemos do que é feita, nem se é formada por partículas desconhecidas ou por algum fenômeno que ainda não conseguimos compreender. As estimativas atuais indicam que a matéria escura constitui a maior parte da massa da galáxia. Acredita-se que pode ser entre 5 e 10 vezes mais abundante que a matéria visível. Mas essa cifra é apenas uma aproximação. O verdadeiro peso do halo de matéria escura que rodeia a Via Láctea continua sendo um mistério. Pode ser que estejamos calculando a mais ou a menos. Resolver esta incógnita não só nos diria quanto pesa realmente a nossa galáxia, mas também nos daria pistas sobre a natureza do universo inteiro. Outra pergunta aberta está nos braços espirais. Vemos a sua forma em imagens de galáxias distantes. E deduzimos que a Via Láctea tem vários braços principais e ramificações. No entanto, não está totalmente claro como se formam, nem como se mantêm estáveis. Uma teoria propõe que os braços não são estruturas fixas, mas ondas de densidade que se propagam através do disco, concentrando gás e estrelas à sua passagem. Outra ideia sugere que poderiam ser resultado de interações passadas com outras galáxias anãs que deformaram o nosso disco. A verdade provavelmente combine vários fatores, mas ainda não temos uma resposta definitiva. O que parece claro é que os braços não são caminhos sólidos, mas regiões onde se favorece a formação de estrelas. Compreender este mecanismo nos ajudaria a explicar por que algumas galáxias espirais têm braços muito definidos e outras mostram padrões muito mais difusos. E voltamos ao halo galáctico, essa vasta envoltura que rodeia o disco
e o bulbo central. Sabemos que ali se encontram cúmulos globulares e estrelas muito velhas, algumas das mais antigas do universo. Mas qual é o tamanho real deste halo? Até onde chega? Há estimativas que falam de até 300 mil anos-luz de extensão, quase 3 vezes mais que o diâmetro do disco visível. Mas a densidade de estrelas é tão baixa que resulta difícil delimitar as suas fronteiras. Além disso, o halo não está composto só de estrelas. Grande parte é matéria escura e invisível. Averiguar onde acaba a influência da Via Láctea e onde começa o espaço intergaláctico é ainda um desafio. Outra pergunta que intriga os astrônomos é quanto pesa realmente a galáxia. Com cada novo método de observação, se obtém cifras ligeiramente distintas. Alguns cálculos falam de ao redor de 1 bilhão de massas solares. Outros duplicam essa cifra. O problema é que medir a massa requer observar não só o que vemos diretamente, mas também como se movem as estrelas mais distantes e como responde o gás à gravidade. É como tratar de pesar uma cidade inteira, observando de um avião. Podes ver as casas e os carros, mas não tudo o que se esconde sob os telhados. Nesta mesma linha, existe a incógnita de como a Via Láctea interage com suas galáxias satélite. Sabemos que está atraindo e dilacerando algumas, como a galáxia anã de Sagitário, que está sendo absorvida pouco a pouco. Mas não compreendemos totalmente como essas interações moldaram o disco e os braços espirais. É possível que encontros com satélites anões no passado tenham criado ondulações no disco ou até desencadeado ondas de formação estelar. Esses processos estão em curso e, ao mesmo tempo, deixam cicatrizes na estrutura geral da galáxia. Um campo de mistério ainda mais profundo está no buraco negro central, Sagitário, a estrela. Sabemos que existe e que tem uma massa de milhões de sóis. Conseguimos observar sua sombra graças a projetos internacionais como o Event Horizon Telescope. No entanto, ainda não entendemos totalmente como influencia a dinâmica da galáxia. É simplesmente um espectador massivo no centro ou desempenha um papel fundamental em regular a formação estelar e a estabilidade do bulbo? Alguns estudos sugerem que a atividade do buraco negro pode aquecer o gás circundante e afetar o ritmo ao qual nascem novas estrelas, mas ainda falta muito por comprovar. Também restam dúvidas sobre a história da Via Láctea. Como se formou? Que fusões e colisões passadas deram lugar à sua forma atual? As estrelas mais antigas do halo parecem provir de pequenas galáxias anãs que foram devoradas há bilhões de anos. De fato, alguns grupos de estrelas no halo compartilham características químicas que indicam uma origem externa. Isto significa que a Via Láctea não nasceu de uma só vez, mas que é um mosaico construído ao longo do tempo. Reconstruir essa história é como montar um quebra-cabeça com peças que ainda não conhecemos totalmente. E, finalmente, há uma pergunta mais filosófica, mas não menos científica. Quão especial é a Via Láctea? Ao compará-la com outras, parece estar em um intervalo médio-alto de tamanho e massa. Não é extraordinariamente rara, mas também não é a norma. Isto a faz um ambiente particularmente favorável para o desenvolvimento de planetas e vida? Ou simplesmente é um a mais entre bilhões de cenários possíveis? A resposta a essa pergunta está ligada não só à nossa curiosidade cósmica, mas também ao eterno interrogante de se estamos sozinhos no universo. O fascinante de todas estas incógnitas é que, longe de ser um motivo de frustração, são janelas de exploração. Cada pergunta aberta impulsiona novas observações, missões espaciais e telescópios mais potentes. Com projetos como Gaia, que está mapeando as posições e movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas,
Estamos começando a ver detalhes nunca antes possíveis. Com futuros observatórios de raios X, infravermelho e ondas gravitacionais, poderemos aprofundar ainda mais nestas questões. Assim, a Via Láctea é simultaneamente um lar e um laboratório, um lugar que conhecemos intimamente porque o habitamos, mas que ainda nos reserva mistérios colossais. Perguntar-se quanto pesa realmente, como se sustentam os seus braços, o que há no seu halo e o que constitui a sua massa invisível, não é um mero exercício intelectual. É parte da busca por entender como funciona o universo. Em definitiva, o que não sabemos é tão valioso como o que já descobrimos. Cada mistério nos recorda que, por mais familiar que nos pareça a nossa galáxia, continuamos a ser exploradores numa costa desconhecida, olhando para um oceano que se estende mais além da nossa compreensão. E esse oceano, cheio de perguntas abertas, é o que mantém viva a ciência e desperta a curiosidade que nos empurra sempre um passo mais além. Depois de percorrer as dimensões, a estrutura, a massa, a matéria escura, a nossa posição no braço de Órion, as comparações com outras galáxias e as perguntas ainda abertas, é inevitável sentir-se pequeno e, ao mesmo tempo, conectado com algo muito maior. Viajamos mentalmente desde o lar do Sistema Solar até aos confins do halo galáctico, observando tanto o visível como o invisível, o conhecido e o desconhecido. Agora, mais além dos números e das teorias, podemos tomar um momento para refletir sobre o que tudo isto significa, não só para a astronomia, mas para a nossa percepção do universo e do nosso lugar nele. A Via Láctea não é só um conjunto de estrelas e pó flutuando na escuridão. É um vasto e complexo sistema que alberga história, movimento e mistério. Cada estrela que observamos forma parte de uma trama imensa, e cada gás, cada nuvem interestelar, participa num delicado equilíbrio que persistiu durante milhares de milhões de anos. Ao pensar no seu tamanho, na matéria que não podemos ver e na influência do seu buraco negro central, entendemos que a galáxia é muito mais do que o que os nossos olhos alcançam a perceber. Estar dentro desta espiral de braços estelares oferece-nos uma perspectiva única. Desde a nossa janela no braço de Órion, apreciamos a faixa brilhante da Via Láctea, essa banda que inspirou culturas, mitologias e a curiosidade humana desde tempos antigos. Sabemos que somos apenas um grão de pó num cosmos gigantesco e, ao mesmo tempo, que temos a capacidade de compreendê-lo, de medi-lo, de imaginá-lo e de conectar a nossa existência com algo que transcende gerações e continentes. Comparar a nossa galáxia com outras, como Andrômeda ou as anãs que a orbitam, nos lembra que o universo é um lugar de diversidade imensa. Há sistemas maiores, menores, mais ativos e mais tranquilos, mas todos compartilham a mesma essência, a matéria e a energia, organizadas em formas que desafiam nossa intuição e que nos convidam a seguir explorando. A Via Láctea, com sua massa invisível e seus braços espirais, é só um exemplo de como a natureza do cosmos mistura o visível e o oculto, o estável e o dinâmico, o histórico e o ainda desconhecido. E, embora existam muitas perguntas sem resposta sobre a matéria escura, o halo, a história exata da galáxia, essa incerteza é também o que faz a exploração tão fascinante. Cada dúvida nos lembra que o conhecimento é uma jornada contínua e que, apesar de tudo o que aprendemos, sempre haverá novos horizontes por descobrir. Ao final, olhar para a Via Láctea é contemplar tanto nossa insignificância quanto nossa capacidade de compreensão. É um recordatório de que vivemos em um canto privilegiado de um universo vasto, misterioso e extraordinário, onde a curiosidade humana pode se converter na luz que nos guia para entendê-lo.
um passo de cada vez. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela Via Láctea. Se você gostou desta exploração, lembre-se que pode baixar os packs completos de narrações no link do vídeo para escutá-las quando quiser. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder futuras aventuras cósmicas. E se gostou, deixe um comentário nos contando qual parte do universo te fascinou mais. Cada like, cada comentário e cada inscrição nos ajuda a seguir criando estas viagens pelo cosmos, diretamente para a sua tela. Até a próxima. Siga olhando para as estrelas e deixe que sua curiosidade te leve tão longe quanto possa imaginar.